Mulheres que Frutificam Podcast. Olá, paz do Senhor Jesus, para você que está acompanhando a Rede Brasil de Comunicação. Estamos começando com muita alegria mais um podcast, o 5º episódio do nosso podcast Mulheres que Frutificam. Essa programação tão especial, produzida com todo carinho pela produção da Rede Brasil Rádio. E é com muita alegria que nós estamos hoje recebendo duas queridas convidadas, irmãs cheias de Deus, que estarão conversando conosco sobre um tema muito importante. Eu vou falar logo o tema e depois eu apresento as irmãs que já estão aqui comigo. Nós vamos falar hoje sobre arando a terra para frutificar. Vamos aprender com os erros e também com os acertos das mulheres da Bíblia. Então você que está nos acompanhando, fique ligadinho, acompanhe o nosso podcast de hoje. Com toda a certeza Deus vai falar muito aos nossos corações, não só aos seus, mas aos nossos aqui também. Recebendo hoje com muita alegria a querida irmã Vânia Lustosa, Vânia Maria Lustosa da Silva, que tem 55 anos. Ela é casada com o pastor Edson Ferreira da Silva. Há 33 anos eles são casados, né? E ele é coordenador do Ibura, área 11. Tem 2 filhos abençoados, né? O Ícaro Augusto, de 31 anos, e o Iago Lustosa, de 29 anos. E ela é professora, uma mulher de Deus abençoada. Seja muito bem-vinda, paz do Senhor, irmã Vânia. Paz do Senhor, Thalita. É uma honra estar aqui com vocês nesta manhã abençoada, para estarmos juntas falando de mulheres, né? A qual nós nos espelhamos. Isso. Pela palavra de Deus. Eu agradeço pelo honroso convite de chegar até aqui. Amém. Ao nosso pastor presidente, a nossa querida irmã Judite, neste dia tão especial, aguardando a noite chegar para estarmos juntas ali naquele grande congresso de mulheres, mais uma vez para recebermos do Pai. Ô, glória, o coração já está aquecido para o congresso, né? Amém, minha querida. E ao meu lado também está a querida irmã Liliane Fidelis, que é casada com o evangelista Gesiel Fidelis, que tem 51 anos. Eles são casados há 24 anos. Ele é coordenador da área 15 e tem 2 filhos, o Gustavo Fidelis e o Guilherme Fidelis, que nós conhecemos bem, cantor, né? Atua também na equipe de mulheres que ajudam a irmã Judite Alves nas escalas de aniversários de círculos de oração. A irmã Liliane, seja muito bem-vinda, paz do Senhor, querida. Amém, irmã Thalita, muito obrigada. Agradeço a Deus por esta tão honrosa oportunidade, né? Por este convite tão honroso de estarmos aqui falando neste tema tão lindo, né? E é um prazer estarmos aqui juntas. Prazer é todo nosso. E eu agradeço ao nosso querido pastor presidente, a irmã Judite, e que Deus abençoe. Amém. A nossa conversa de hoje vai ter como base, obviamente, a palavra de Deus, que é o nosso manual, né, de vida. E também estamos sempre, durante os podcasts, inspirando aí o nosso bate-papo nas obras da irmã Judite Alves, né? Então a gente escolheu uma delas, que é a Mulher Feita para Frutificar, tá certo? Baseamos aí o nosso tema neste livro abençoado, que você pode adquirir, inclusive, na Berea Bookstore, se você ainda não tem, você que está nos acompanhando. Na Berea Bookstore você adquire essa obra, Mulher Feita para Frutificar. Só lembrando o nosso tema, arando a terra para frutificar, aprendendo com erros e acertos das mulheres da Bíblia. E as mulheres da Bíblia, como todas nós, né, possuíam qualidades e também defeitos, né? E a Bíblia, ela não aprova todos os comportamentos dessas mulheres, mas ela deixa lições para que eu, que você, para que todas nós possamos aprender, tirando bons ensinamentos, tanto das coisas boas, né, os seus acertos, quanto também dos seus erros. E é isso que a gente vai conversar um pouquinho, tendo como base algumas personagens que a gente escolheu aqui. Eu vou trazer um trechinho do livro da irmã Judite para a gente se situar. Se você estiver em casa, você acompanha também. Se você ainda não tem, compra, tá? Você vai gostar muito, vai ser muito abençoado. A irmã Judite diz na página 189 do capítulo 11, fala o seguinte: a terra onde a semente do evangelho cresce é o nosso coração. É lá onde tudo em nossa vida começa. Onde as tentações ganham espaço, onde os maus intentos surgem e onde o pecado é concebido, gerando morte. Nesse mesmo lugar, a semente do evangelho é plantada. E quando cultivada da forma correta, cresce até tornar-se uma árvore frondosa e frutífera. É por isso mesmo que devemos guardá-lo, pois dele procedem as saídas da vida. Nosso tema é arando a terra, ou seja, essa terra é o coração, né? E tudo começa nele, né?
E o coração aqui, o sábio, ele fala em Provérbios 4:23, né? Não é esse coração carnal, o órgão que bombeia o sangue, não. Mas sim onde a gente concentra o nosso intelecto, as nossas emoções. Eu queria que as nossas convidadas, quem pode falar aí primeiro, iniciando esse nosso bate-papo, como a gente deve guardar o coração, como guardar o coração? Irmã Vânia. Amém. Que privilégio, não é? Estarmos aqui reunidas nesta manhã e juntos com todos os ouvintes da rádio, né? E saber que o coração é como você já falou aí, o livro que a nossa irmã Judite escreveu, importantíssimo. O coração, ele procede tudo dele. Não é? É a semente que cai e que dali germina e vai produzir alguma coisa, tanto para o mal ou para o bem, naquilo que o coração está preparado. Mas eu quero ler aqui em Mateus 6:21, que diz assim: por onde estiver o vosso tesouro, aí também está o vosso coração. Isso. Quando direcionamos os nossos corações para algo assertivo, algo bom, algo que verdadeiramente produz algo de benéfico para alguém, para alguma coisa, a gente vai desfrutar disso, não é? Pois a gente deve semear. Como já foi falado aqui, a semente vai ser lançada. Isso. E a gente tem que verdadeiramente vigiar, cuidar do nosso coração. Para que ela seja uma árvore frondosa, frutífera, uma árvore verdadeiramente aonde muitos venham se abrigar nela. E devemos guardar nossos corações com a palavra de Deus. Amém. Com aquele momento em que você verdadeiramente está desfrutando de Deus. Quando você tem um amigo, você quer estar perto. É verdade. E o amigo mais achegado é Jesus. E a gente tem que estar perto de Jesus, Thalita, não é verdade? É verdade. As companheiras que aqui estão sabem disso. Para que a gente possa ser assertiva, a gente possa produzir bons frutos. Para que a gente possa ser esta árvore. E o tesouro esteja verdadeiramente no Senhor. Glória a Deus. Naquilo que a gente busca, que é o alvo, o céu. Amém? Glória a Deus. Irmã Liliane, é muito importante a gente esconder a palavra no nosso coração, né? É verdade. Para que a gente possa vencer, a gente tem que fazer como o salmista falou, né? É verdade. Escondi a tua palavra no meu coração No para meu- não pecar contra ti. Isso, é verdade. E pegando o gancho aqui da irmã Vânia, em Provérbios 4:23, né, que está escrito que do coração procede as fontes da vida, Isso. não é verdade? E a Bíblia refere-se ao coração de forma muito clara, mostrando como o centro, o âmago de nosso ser, como o reservatório de tudo que somos, né? Que coisa linda, né? lindo. É o coração. E lá em Lucas 6:45 está escrito: o homem bom do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio, o coração, não é verdade? E é uma coisa tão linda que a gente tem pessoas que agem pelo coração, não é? E no coração está concentradas as emoções. Isso. E a gente tem que tomar esse cuidado para não agir com as emoções e agir com a mente, porque a mente ela é racional. É verdade. Para a gente tomar o cuidado, para a gente perceber onde há o perigo, não é Isso. verdade? E a gente sabe que o coração, lá em Provérbios 4:23, né, que é um versículo muito lindo. Foi até tema de um dos congressos. Pois é. É verdade. E assim, esse tema que a gente está abordando é um tema muito abençoado. Achei muito lindo esse tema, falando sobre o coração, de como frutificar. E lá em Jeremias também, 17:9, né? A gente lê que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, não é verdade? E é isso que a gente tem que tomar esse cuidado para não certeza. agir com a emoção, porque se a gente somente agir pelo coração, a gente se torna insensível, aliás, sensível, né? E a gente tem que ser sensível para a gente perceber o perigo. Então a gente tem que agir também pela mente para a gente ser racional. Amém. Glória a Deus. Voltando para o livro da irmã Judite, a gente tem muita conversa ainda, viu? Amém. Deus vai falar muito aos nossos Amém. corações, né? Mas eu extraí um trecho interessante que ela diz o seguinte: Jesus deixou bem claro na parábola do semeador, né? Que bem conhecida, Mateus 13,
1 e 2, os tipos de terrenos onde normalmente a palavra é semeada. E ele dividiu em 4. A que caiu ao pé do caminho, a que caiu por cima das pedras, a que caiu por entre os espinhos e, por fim, a que caiu numa terra boa. Todos esses corações, segundo a irmã Judite, né, revelam cada tipo, com cada tipo de terreno, né? Como cada tipo de pessoa escuta a palavra de Deus. E a gente vai justamente trazer esses exemplos dessas irmãs, podemos dizer assim, dessas personagens da Bíblia, né? Tendo como exemplo a vida de 4 mulheres, cada tipo de terreno, cada tipo de coração. Eu queria já começar falando sobre o coração de Mical, né? Que a gente conhece bem a história, mas vou pedir para as irmãs trazerem aí para quem nos acompanha, que o exemplo de Mical seria o coração à beira do caminho, né? Que vem o maligno e arrebata o que foi semeado em seu coração. Então, a irmã Judite, ela compara Mical a esse coração. E eu queria que a irmã Vânia já falasse um pouquinho da história de Mical e focasse no versículo 2 Samuel 6, que fala assim que ela o desprezou no seu coração. É verdade. Mical, né, eu extraindo algumas coisas sobre Mical, né, a palavra Mical, o significado, né, eu busquei a forma abreviada de Micael, e significa quem é como Deus. Então, é um nome já que dá um alerta. Ela é conhecida, né? Ela conhecia o Deus a qual a tribo de Saul servia, a qual eles estavam servindo. Que o seu nome já diz, né? Eles botaram quem é como Deus. Mas Mical foi esposa de Davi, né? Dada a ele por ele ter, né, matado os gigantes Golias, lá em 1 Samuel 18 e 27, né, tornou-se, ela é a filha mais nova de Saul, é a filha mais nova, né, o seu pai, eu acho que o cuidado, né, e também a tradição que não era permitido que a mais nova casasse primeiro do que a mais velha, também oferece, né, a sua irmã, não é, que ela também ficou ali. E ali, eu acho assim, Thalita, tem pontos da vida de Mical que a gente pode extrair algo bom, né? Uhum. Ela deu também escape a Davi, sim, né? Quando o seu pai foi buscá-lo, tirar da cama, tira, sustenta, fica lá. E ela, olha, o meu pai está vindo, né? E ela ficou em alerta. Uhum. Não, vamos fazer o seguinte, vai, tu pula, vai embora, e eu vou fazer aqui um boneco, vou botar uma pele de cabra, né, para fazer de conta que é você que está na cama. Mas chegou um momento em que Mical não cavou muito, né? A semente foi jogada de uma forma e que ela deixou que o maligno, né, levasse, como ela é aqui a mulher da beira do caminho. Mas o que eu acho interessante é que acontece às vezes conosco, não é? Às vezes a gente está sendo afrontada, né, desprezando, alguém está nos desprezando, a forma como nós adoramos. E Mical errou, né, nessa forma, quando ela viu seu marido adorando, as pessoas se alegrando na presença do Senhor, né, e ela olhou e desprezou tudo aquilo, porque ela não deixou, não é, a presença de Deus contagiá-la também. É verdade. Ela ficou na janela, olhando, observando, e às vezes veio o julgamento. Olha o rei como é que está, não é? E isso aí é ruim. E às vezes a gente sabe que só Deus é quem sonda o coração de um verdadeiro adorador. É verdade. E que a gente não pode julgar jamais. Não é? Então, Mical se colocou na posição de julgar. E julgar o rei. Julgar o rei e o povo de Deus. Sem saber a intenção que estava ali. Por que aquela alegria era tão constante, era tão contagiante, não é? Que o rei colocou ali o povo para ir buscar a arca, a presença de Deus vindo para ali. E quando chegou no momento dele voltar para casa, né, para abençoar a sua casa, depois que ele abençoou todo o povo, deu pão, deu vinho,
O povo saiu alegre, jubiloso, quando ele volta para casa. Imagina, não é, uma mulher, quando o homem volta para casa e a mulher não entende o coração do homem. Depois de uma alegria tão grande, o homem volta e vê, vou voltar para a minha casa, vou abençoar a minha casa. E encontrar uma mulher que o coração dela está como à beira do caminho. Deixando com que o maligno, não é? Lance palavras, pensamentos contrários àquilo que ele estava vivendo. E ali ela diz, como é que pode o rei estar ali junto aos servos, da forma? E ele desprezou e fez com que Mical ficasse sem ter filhos, sem ser honrada. Porque a mulher era honrada, não é? Quando tinha filhos, mas ela ficou ali desprezada, porque verdadeiramente o coração do homem, às vezes, não é? Fica triste, Thalita, quando uma mulher não atende aquilo que é para ela fazer, ali chegar, abraçar. Meu filho, você está alegre, eu estou vendo que você está alegre, abraçá-lo, beijá-lo, né? E depois conversar naquilo, nos sentimentos, mas ela não colocou. Ela o desprezou. E isso é muito triste. Infelizmente, ela não vigiou. E devemos vigiar, né? Precisamos ter esse cuidado, né? Temos esse cuidado, é verdade. E falando sobre frutificar, né? E a gente sabe que a gente frutifica quando a gente busca, não é? Busca a Deus, obedecendo a Deus, os princípios, a sua palavra. E a gente começa a dar frutos, não é verdade? Glória a Deus. Muito bem, deixa eu ler algumas participações para a gente seguir para a nossa próxima personagem. A gente vai analisar aqui alguns exemplos. Eu quero chegar até o final para a gente ter esse fechamento. Então a gente vai correr aqui, tá certo? Mas aqui tem participações falando sobre o nosso podcast, dizendo que está sendo muito abençoado através dessa programação especial da Rede Brasil. A gente fica muito feliz em receber essas mensagens. Aqui um comentário, a irmã Silvana Flor, ela é lá de Santa Cruz do Capibaribe. Quero mandar uma saudação muito especial para as nossas irmãs do interior do estado que sempre participam com a gente. É uma bênção, né? E ela diz assim, a paz do Senhor. É verdade, temos que ser um pouco de cada, né? Temos que ser como Ruth, como Abigail, como Ana. E um bom exemplo, fazendo a diferença através da palavra de Deus, com sabedoria no Senhor Jesus neste mundo. É verdade, que a gente possa seguir esses exemplos de mulheres de Deus, né? E aprender também com os exemplos ruins, né? Com personagens que ficaram na Bíblia para que a gente possa extrair delas essas lições, para que a gente não faça a mesma coisa, né? A irmã Tânia de Petrolina também está participando com a gente. Ela diz o seguinte, atenção produção, esse podcast deveria continuar. Está sendo muito edificante. Que o nosso bom Deus abençoe todas vocês. Amém. A irmã Tânia Lima, Amém. lá de Petrolina. Amém. Irmã Regina de Trindade está nos acompanhando. Ela diz que nunca foi ao Congresso, mas sonha um dia chegar até o Congresso. O Congresso vai chegar até a senhora através da Rede Brasil, mas eu creio, viu, que um dia a senhora vai estar sentindo aí o calor da emoção de estar lá, né? Sentindo a presença de Deus, né? Que É bênção. muito Deus, ele bom realiza estar o ali desejo, dentro. né, do coração. Vai realizar, vai verdade. realizar, irmã Regina. Amém. Continua mandando a tua mensagem. É muito importante para nós a sua participação, viu, querida ouvinte e queridos ouvintes, porque eu sei que muitos irmãos também, a família está reunida, né? Os jovens, então podem mandar suas participações. Vamos para a mulher de Jó, coração como terra em pedregais. Um trechinho do livro da irmã Judite. A mulher de Jó aparece somente uma vez em toda a história para dar um mau conselho ao seu marido, que em meio às angústias, enfermidades e provas ainda mantinha sua integridade. Jó mantinha sua integridade para com Deus. O coração dessa serva não foi uma boa terra. Ela não se preparou espiritualmente para o dia da adversidade. A gente precisa ter cuidado para que a gente possa estar firmado na palavra de Deus, para que no dia que vier a adversidade, porque vem para todo mundo, né? A gente está sujeito nesse mundo a tribulações, a dificuldades, a lutas. A gente precisa ter esse cuidado para estarmos firmes em Deus, para que a gente não possa abandonar, deixar tudo, como a mulher de Jó, né? Deu esse conselho. Eu queria que a irmã Liliane falasse sobre isso, esse exemplo, né, que a gente está trazendo aqui, a mulher de Jó como coração, como terra de pedregais. A mulher de Jó, ela não foi uma mulher sábia na hora do momento, né? Isso. Da dificuldade,
aonde ela disse para o seu esposo: abandona esse teu Deus e morre, não é? E quando a gente fala da semente que caiu entre as pedras, né, os pedregais, degraus, aí a gente vê aqui no capítulo, deixa eu ver aqui, De Mateus. é o de Mateus. Mateus 13, 20 e 21, que fala que foi semeado entre pedregais, Isso. ou a questão de Jó? Em Jó Mateus. Mateus e tem Jó, né? Deixa eu ver Isso. aqui, Mateus. Eu estava lendo sobre Mateus. Mateus 13, 20 ao 21. 13 do 20 ao 21. Você de casa também pode pegar a sua Bíblia, viu? É verdade. E ler conosco, porque É aqui verdade. é Bíblia, é E estudo, diz é assim, conversa. porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz a si mesmo. Isso. Não é verdade? Antes é de pouca duração e chega a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E foi isso que aconteceu com a mulher de Jó, né? Quando chegou a aflição, quando chegou o sofrimento, e Jó ali sofrendo, ela vendo o sofrimento de Jó, ela não foi aquela esposa de incentivar Jó, não é? Levanta-te. Mas levanta-te, Jó. Deus está conosco, É Jó, Deus é verdade. conosco, não é É. verdade? Mas ela disse, entrega tudo, Jó, não é? Abandona o teu Deus e morre. Então, é isso aí que a gente vê aqui na palavra, em Mateus, no capítulo 13, né, esse versículo 9, que a gente meditou, e que nós sejamos uma mulher frutífera, né? Amém. Também nesses momentos de a gente ter equilíbrio, de incentivar, né? Dizer, Deus está conosco, Isso. vamos seguir em frente, É verdade. não é? Vai dar tudo certo. É verdade. Deus vai nos ajudar, tudo vai passar, não é? Porque tudo é passageiro, tudo passa. Mas ela se focou ali na realidade do fato, Olhou da só aquilo que estava situação, acontecendo. só olhou o que estava acontecendo e disse para Jó, Jó, vamos, entrega tudo, tá tudo acabado, então Vamos lá. Né? desiste. É verdade. É? A mulher de Jó, não é? Ela não estava compreendendo o momento, Isso. a hora que estava passando. É. O que eu acho importante também é frisar que Jó sacrificava, né? Ela deveria observar mais o seu marido. É. Mulheres, é bom observar os nossos maridos, Verdade. né? Olha aí. É verdade. Os momentos que ele está na busca, na peleja. E observar, já que nós somos do lar, eles são mais o sacerdócio, né? Eles são aqueles É homens verdade. escolhidos para estarem mais juntinho, próximo, né? E aqui a gente tem aqui um desenrolarzinho do livro da irmã Sim, Judite, sim. que diz assim, é difícil entender o desenrolar de sua história no momento, né, Isso. da dificuldade. É difícil a gente compreender, né? Na hora da adversidade, a gente fica indagando, perguntando, Por quê? Pra por quê? que isso? É o meu Deus, o meu marido busca tanto a Deus, né? A gente tem isso porque, como Liliane já falou aqui, não é? A gente fica com o coração, vamos dizer assim, querendo entender. É verdade. Querendo buscar uma resposta. Mas em Jeremias 17:10 diz assim, eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Glória. Eu provo os pensamentos. É lindo. E isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Glória a Deus. Que bom, não é? Que Deus é quem esquadrinha. Quando verdade. Satanás veio, né? Porque a história de Jó começou Satanás afrontando. Isso. É. Mas termina Terminou com Deus. com Deus. Deus termina chegando. com Deus. Glória. O bom é saber que nossa história, né? Termina com Satanás Deus. pode até nos afrontar. É. Vir, querer ameaçar. A gente às vezes fica como ser humano com medo, Isso. com, não é, o coração pesaroso. Ele quer afrontar. Ele está afrontando. entristecer, né? Isso. Mas a nossa história, a gente tem dono, É, a gente é tem verdade. dono. Glória a Deus Não por pode isso. mexer Glória com a a Deus. menina dos olhos de Deus, né? Amém. E ele diz, o Senhor esquadrinho. Que bom é saber que o nosso Deus é quem esquadrinha. É verdade.
Tem um salmo que diz: ora diga a Israel, se o Senhor não estivesse do nosso lado, se o Senhor não os contrariasse, se o Senhor não fosse o nosso juiz, o nosso advogado. Glória a Deus. O bom é isso, é saber que o Senhor também entendeu a mulher de Jó. Entendeu. Glória a Deus. Deus é lindo, Thalita. É lindo. É irmã. verdade. Ele nos entende, né, Ele irmã Vânia? entende o momento, a hora da aflição, As nossas falhas. as falhas, a fraqueza, a hora da fraqueza, não é? Eu acho lindo o nosso Deus. O Salmo 139, vamos abrir a Bíblia, como Thalita já disse aí. A Bíblia é o manual para essa conversa, né? Vamos abrir aqui no Salmo 139. Esse salmo é guardado no meu coração. Amém. Ele é quem sonda. Ele é quem esquadrinha. É lindo esse Ele é salmo. quem examina. Ele é quem vê nossos passos, nosso levantar, o nosso deitar. E o 23 diz assim: o salmista olhou para o céu e levantou a sua voz e disse: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Davi errou, mas Davi se quebrantou diante de Deus, né? Davi foi buscar, mesmo na hora do erro, mesmo na hora da dificuldade, mesmo a gente fala coisas que desagradam às vezes ao Senhor, mas o Senhor, Ele sabe a fraqueza dessa carne que nós vemos. Ele disse: Pai, eu sou advogado deles. Glória. Eu passei lá embaixo, Pai. Eu sei o que é isso, Pai. Ajuda, Pai. Livra-o do mal. Eu não quero que o Senhor tire eles do mundo, mas o livre do mal. Glória a Deus. Que Deus tremendo. Que Deus maravilhoso. E Ele restituiu. Né? Ele não trocou de esposa, não, Thalita. É verdade. Ele deu outros filhos à mulher de Jó. Glória né? a Deus. E Deus é lindo. Ele entende. Agora devemos vigiar. Isso. Devemos vigiar. Não vamos agir. Se estamos aprendendo hoje com a palavra, ficou para que a gente vigie. 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 Glória a Cuidado, Deus. né, com as palavras que a gente diz. Porque palavra germina. Né? Germina. É a semente. Amém. Então, querida irmã que está nos acompanhando, queridos irmãos, né? Também não vamos excluir os homens, né? Entenda, não sei o que você está passando neste momento, qual a dificuldade que você está enfrentando, mas entenda que as provações, elas vêm para testar a nossa fé. Entenda que se você confia no Senhor, você vai ter um escape. Você pode contar com a presença dele, você pode contar com a vitória no final. Saiba que o escape virá. E que na provação você possa dizer como Jó, né? Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. E como o próprio Cristo, Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? Mas Deus estava dizendo: ó meu filho, eu estou vendo a obra das tuas mãos e fico satisfeito com ela. Oh, glória. Aleluia. Amém. Esse é o nosso podcast. Aleluia. Mulheres que frutificam. Hoje estamos trazendo um tema muito importante, muito abençoado. É o último episódio dessa série especial, né? Os nossos ouvintes, os nossos internautas estão mandando mensagens já falando que estão com saudade, viu? As mensagens de hoje, a maioria são nesse estilo aí, olha. Deve continuar, tá uma benção. Eu vou ler depois. Glória a Deus. Mas é porque eles sabem que tá no finalzinho, é o último episódio, então eles estão gostando demais. verdade. Estão querendo mais, viu? Hoje nós estamos falando sobre um tema muito importante, estou aqui aprendendo com essas mulheres de Deus, e a gente está aprendendo com exemplos de mulheres da Bíblia, né? Arando a terra para frutificar, aprendendo com os erros e acertos das mulheres da Bíblia. A gente vai para outro exemplo, Amém. outra personagem. Amém. A mulher de Ló. Falamos da mulher de Jó, agora a mulher de Ló. O coração cheio de espinhos. No livro Mulher Feita para Frutificar, na página 201, no capítulo 11, a irmã Judite diz o seguinte: a mulher de Ló tinha toda a condição de ter um coração como uma terra boa, mas estava cheio de espinhos. Mateus 13, 22 diz o seguinte: e o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. E aí a gente traz esse exemplo da mulher de Ló.
Irmã Liliane, começando, falando sobre ela. A mulher de Ló, ela olhou para trás, né? Olhando tudo que ficou. E ela se transformou em uma estátua de sal. E a gente vê que em Mateus, né? Esse versículo que encaixa bem aqui com a personagem da mulher de Ló, né? Que a Bíblia não relata o nome, ela é Isso. conhecida como a mulher de Ló, não é? Muitas vezes a gente é conhecida como a esposa do pastor. É verdade. É verdade. E ela ficou conhecida como a mulher de Ló. É verdade. Porém, ela nos deixou também exemplos, não é? Que hoje estamos aqui até falando da mulher de Ló, Isso. não é? Não só dela, mas como as demais que já foram citadas. E ela se encaixa nessa terra. Cadê? Que é a terra com o coração cheio De espinhos, né? Então, o que foi falado aqui em Mateus 13:22, que diz: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Não é verdade? Então, acho que ela se apegou, né, às coisas materiais. E ela olhou para trás, talvez com pena, né? Que estava saindo, se acabando, deixando. E que nós possamos tomar cuidado para não se apegar. Olhar para o alvo. Olhar para o alvo. Para o alvo. Isso. Que é o autor e consumador da nossa fé. Olhar para o alvo. A nossa terra não é daqui. Colossenses 3 diz, né? Se ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima e não as que são da terra. É verdade. Aqui tudo vai passar. Tudo vai passar. É verdade. Irmã Vânia, quando e em que circunstâncias um coração pode se transformar nessa terra cheia de espinhos? É quando não lançamos as nossas ansiedades aos pés do Senhor. Primeira carta de Pedro, 5 e o 7. É lindo esse versículo. É lindo, é muito Lançando. lindo. Verdadeiramente, quando a gente não lança, né? Quando a gente não descansa em Deus, né? É um perigo. É um perigo. Porque aqui a gente está olhando circunstâncias reais às nossas vistas. Mas a gente não deve viver por vista, e sim por fé. Fé naquele que nos escolheu, fé naqueles que fala conosco através da sua palavra, que é fiel e verdadeira. Fé verdadeiramente, porque fé não se explica. Não é? Fé não se explica. Fé é algo sobrenatural de Deus para as nossas vidas. Isso. E quando a gente se lança aos pés dele, lançando todas as nossas ansiedades, preocupações, afrontas que nos vêm, né? Muitas vezes são afrontas que vêm para nos atingir, para nos tirar da presença do Senhor. E a gente depois se coloca, reconhece às vezes as nossas fraquezas, às vezes a gente usa, como ela falou, a carne, que é racional, né? Mas a gente se quebranta de novo na presença dele. Glória. E diz: Senhor, vem cá. Me ajuda, não me deixa estar como esta mulher, né, que se preocupou com o que estava sendo acabado. Tudo isso aqui vai passar. Só vai ser verdadeiramente permanente a palavra de Deus. Então se apega a ela. Oh, glória. Busca ela. Amém. Porque ela vai produzir algo tremendo dentro de nós. Amém. Que você possa lançar a sua ansiedade, né, no Senhor Jesus. Que você possa ouvir a voz do Senhor Jesus. Não resista, não tema, não resista à direção que Deus está lhe apontando, Isso. não é? Vá em busca do alvo, olhando para Cristo, o autor e consumador da sua fé. Que você possa obedecer às orientações do Senhor e saiba que Ele tem sempre o melhor. Ele tem, Thalita, dá um pouquinho aqui. É interessante, em Gênesis 19:17, diz assim, e aconteceu que, tirando-os fora, diz: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte, para que não pereça. Isso é o anjo dando a sua palavra a Ló. E Ló, ele questiona o anjo. Interessante. Ele diz: Senhor, se eu achei graça, misericórdia diante de ti, eu peço, me leva para aquela cidadezinha pequena ali, Zoar, que se diz cidade pequena.
Eu quero estar ali. Mas lá em Gênesis 30, veja o que acontece. Sempre a palavra de Deus permanece. Oh, glória. Tá linda, coisa linda. Diz assim: e subiu Ló de Zoar e habitou no monte, e as suas duas filhas com ele, porque temia habitar em Zoar. E habitou numa caverna, ele e suas duas filhas. Terminou Ló indo para o lugar onde o anjo tinha determinado para ele ir. É bom ouvir. É bom ouvir. Quando Deus envia anjo para nós. Oh, glória. Glória a Deus. Não resista à Não voz do resista Senhor. à voz do Senhor. Obedeça, né? É obedecer. Amém. Segue na nossa conversa com as Amém. nossas convidadas. Vamos trazer um exemplo de Ana, É. né? Que acho que é uma unanimidade. Ana é um exemplo a ser seguido, né? É verdade. O coração que é uma terra boa. Mateus 13, 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, outro produz 60 e outro 30. A irmã Judite coloca na página 204 do livro a seguinte expressão, o seguinte comentário. O nome Ana significa graciosa ou favor. É bem verdade que seu nome faz jus à sua personalidade. Graciosa significa cheia de graça para frutificar em meio à crise. Temos que ser cheios da graça de Deus. Amém. Por isso, o Senhor disse a Paulo, a minha graça te basta. Ana preferiu a graça de Deus à comida que seu marido lhe oferecera em Siló. Vamos falar sobre Ana, irmã Vânia? Amém. É verdade. Ele diz, né? Aqui, o nome já diz tudo. Graciosa, ou favor, não é? Cheia de graça para frutificar em meio à crise que temos. As angústias, os labores, né? Temos que ter a graça de Deus nas nossas vidas. Favor imerecível. Mas como a gente chegar a essa graça, né? É lançando-se verdadeiramente, como já foi falado aqui. Estamos perto dele, né? Em meio à nossa fragilidade, às circunstâncias. Ana foi uma mulher perseverante. Todos os anos ela subia com seu marido. Mesmo sendo afrontada, né? Penina passava com seus filhos, né? E dizia, olha aqui, olha, eu sou agraciada, eu sou bem vista, porque havia a cultura, né? Sim. De dizer que a mulher, quando ela não gerava, é porque havia algo que ela era, não é, amaldiçoada. Sim. Mas ali ela perseverou. Como ela lida essa lição de Ana? Né? Ela mesmo quando foi buscar a Deus, né? Eu vou para a casa de Deus. Eu vou me ajoelhar ali. E ali o sacerdote sentado na cadeira observava ela, chegou próximo a ela e olhou e disse: por que estás embriagada? Não é? Olha, se não tiver cheio da graça, se não for uma mulher humilde, você pode ir no tom, não é? É verdade. E afrontar. Mas ela estava cheia da graça, ela era uma mulher humilde e ela respondeu ao sacerdote com muito temor, porque devemos respeitar os homens de Deus. É verdade. É mesmo muitas vezes não sendo compreendida, mas devemos respeitar os homens de Deus. É verdade. E ela disse: não tenha tua serva como uma mulher de Belial, como uma mulher que está servindo a outro Deus. Não, eu estou aqui na casa de Deus porque a minha alma está angustiada. Ah, como é lindo ver esse exemplo, não é? De mansidão, de perseverança que Ana nos dá. Nos ensina muito. É um ensinamento. Ela lançou a sua boca ao pó. Lamentações 3:29 diz que ela lançou a sua boca no pó para que houvesse a esperança. Lançar a boca no pó é buscar a Deus em oração. Glória a Deus. Uma conversa com Ele, um relacionamento com Ele. Amém. Quando a gente conversa com Deus, Ele está lá de cima, dizendo: fala,
porque eu estou te ouvindo. Os meus ouvidos estão bem atentos. E olha que ela estava na casa de Deus, aonde ele diz que a minha casa é chamada casa de oração. Aleluia. Como é bom estarmos na casa do Senhor. Servas do Senhor que estão nos ouvindo nesta manhã. Como é bom estarmos conversando com Deus, a qual ele diz: os meus olhos, os meus ouvidos estão atentos a toda a oração, todo o clamor. Lá em Jeremias 33 diz: clamas a mim, mulheres de Deus, homens de Deus, que eu vou mostrar coisas grandes e firmes que vocês não sabem. Um exemplo muito lindo, falar sobre esta mulher chamada Ana, que o seu nome já diz, agraciada, cheia de graça, cheia e favorecida do favor de Deus para a sua vida. Oh, glória, aleluia. Então o segredo é orar. A oração. E A oração. Ana, é verdade. Ana, ela nos deixou esse grande exemplo, né? Ela foi uma mulher cheia de graça do Senhor, porque muitas vezes não conseguiríamos viver sem a graça do Senhor, né? E eu acho que por mais pouco outros teriam desistido. Com certeza. Mas Ana, ela foi perseverante, ela Isso perseverou, mesmo. ela foi até o fim. Ela foi uma mulher de fé, uma mulher de oração. E ela, como a irmã Vânia falou, ela foi ao templo orar. A solução, ela sabia que Aleluia. estava nos pés do Senhor, verdade. não é? E ali ela foi até mal compreendida, Isso. não é? Mas ela estava ali firme, buscando, Na incompreensão, se humilhou. se humilhou. Que Não é? exemplo. Que É exemplo. isso que o Senhor ele se agrada, é da nossa humilhação, verdade, não é? E eu quero dizer para você, minha irmã, minha amiga, não desista. Amém. A vitória está no fim. É verdade. O segredo é persistir, é estar aos pés do Senhor, buscar em oração, porque na oração tu vais encontrar a solução. E Deus, ele tem a solução para o teu problema. Oh, Glória a glória, Deus. amém. Receba, viu? Não sabemos qual a circunstância você está vivendo, a gente não está te vendo, mas saiba que Deus te vê, Deus te contempla. É verdade. Deus vê quando você dobra o teu joelho, Esquadrinha. chora. Deus te sonda, né? Salmo Deus 119. é verdade. E Deus disse para Paulo, a minha graça te basta. Glória a Né? Deus. E a E graça se aperfeiçoa na Na tua fraqueza. Mulher, olha, tem algo de Deus, hein? Oh, glória, amém. Glória a Deus. Ana é um exemplo e a gente quer trazer também outros exemplos. A gente conversava aqui sobre o Joquebede, né? Isso. E Verdade. então vamos falar sobre essa mulher de Deus. É uma mulher também que eu admiro muito. Olha, quando mexe com as nossas crias, a mãe. mexe conosco, né? E ali ela teve uma estratégia linda, não é? Preparou uma arca, que arca já simboliza também, não é? Proteção de Deus, não é? Ela pegou uma estratégia, pegou a arca, betumou a arca, protegeu o filho e enviou alguém para ficar olhando. Vai e fica observando o que é, contra onde vai ser direcionada essa arca. E esta mulher também nos deixa um grande exemplo, não é? A mãe, a mulher tem que ser essa mulher protetora, cuidadosa, zelosa pelos seus filhos, não é? Pedindo, eu creio que ela pediu a Deus uma estratégia. Isso. Deus abriu a sua mente, o seu entendimento. Deus dá Aleluia. estratégia, viu, mulher? Foi estratégia de Deus, eu creio. É. Porque Deus tem um tempo para tudo. É verdade. Um verdade. tempo para tudo, né? Então a gente tem que saber que quando vem algo, não é, que a gente para, epa, isso está descendo do céu. Eu tenho que fazer assim. A gente tem que estar sensível para Atento, entender. é verdade. Né? Eu creio que Joquebede estava bem atenta. É verdade. Meio as circunstâncias que estavam acontecendo, né? Faraó querendo matar todas as crianças, matando, não é? Matando. Mas ela foi para a caverna, escondeu o filho por 3 meses. E Deus disse: esta mulher, É verdade. eu vou usar ela com o filho dela. É. Glória a Deus. E ela guardou o que ela tinha de mais precioso, né? O filho dela. Lindo, né? É verdade. E diz que ele era um menino lindo. E os filhos é a herança de Deus, Isso. é a herança do Senhor, e ela guardou o que tinha de mais precioso. Isso. E com certeza ela sabia os planos de Deus.
né? Ela sentia algo. Sim. E ela fez aquilo ali. E o Senhor, ele viu o cuidado do coração, de mãe, de proteger, de guardar, que o Senhor deu vitória, não é? Deus a preparou para cuidar do filho e sendo paga. Que coisa né? linda, né? Coisa linda, né? Como ela estava falando, né? Ela sentia algo de Deus. Eu creio que ela guardou uma palavra, né? Quando José disse assim, olhe, eu vou morrer, mas Deus há de visitar vocês. E ela disse, será que é o meu filho? Que vai ser um dos escolhidos para libertar o povo de Deus? Eu vou cuidar dele. Glória. Às vezes a gente tem que guardar a palavra, a gente tem que guardar no coração. E como ela estava dizendo aqui, então a gente pode estar, né, Joquebede como essa pessoa, né, que Deus poderia ter algo de Deus guardado no coração e disse, eu vou guardar essa criança, eu vou zelar por ela. Pode ser que ele seja o libertador do povo de Deus. É verdade. Glória a Deus. Glória a Deus, que nós possamos dar ouvidos à palavra do Senhor, que ela possa germinar nos nossos corações e produzir frutos, né? Que nosso coração seja como essa boa terra, a fim de que a palavra em nós semeada produza a 30, a 60 ou a 100 por um. Oh, glória. Glória a Deus. Esse é o nosso podcast. Você que chegou agora está no finalzinho, mas a gente está com essa novidade de que ele fica no YouTube, né? Então, se você chegou agora, tá curioso, eu perdi o começo, eu quero, né, receber do comecinho, não fica triste, no YouTube da Rede Brasil vai estar salvo lá esse podcast, essa nossa conversa, você vai poder aprender, não só o de hoje, viu? Da semana toda tá sendo lançado, a cada dia, né? No Spotify também, olha que bênção. Então, olha, não tem desculpa. Viu? Se você chegou agora, perdeu aí o começo, mas quer receber mais de Deus, quer ser abençoada, você vai lá no Spotify e também no nosso YouTube, no YouTube da Rede Brasil, vai conferir esse e os outros episódios. A gente está se encaminhando para o finalzinho, mas eu quero deixar aqui o espaço para que as irmãs possam trazer mais algum comentário sobre esse tema de hoje, direcionar às nossas queridas ouvintes uma palavra, né? Muitas mulheres participando, muitas mães, muitos pais também, muitos irmãos, mas eu queria deixar esse espaço para as irmãs direcionarem uma palavra, né? Fazer um resumo aí do que a gente viu hoje, né? De repente um comparativo com Ana e com as demais, Isso. né? Então, fiquem à vontade. É verdade. Thalita e as demais irmãs que aqui estão, muitas vezes a gente age, não é, desprezando o coração de um adorador, não é, achando que é algo, mas devemos respeitar a forma de cada pessoa adorar a Deus, porque o Senhor conhece toda a intenção e sabe que vamos, não é, à casa dele para adorá-lo verdadeiramente em espírito e em verdade. Mas vamos ter cuidado com as nossas arrogâncias, né? De observar, de olhar as pessoas. Eu escutei algo de uma mulher de Deus faz muito tempo e ficou cravado no meu coração. Ela disse que ela, quando recebeu algo da parte de Deus, que ela entendeu algo, ela disse que quando entrava na casa do Senhor, de vez de ela deixar os olhos abertos, ela fechava os olhos. Olha. Ela fechava os olhos. Porque às vezes os nossos olhos levam a gente a observar muitas coisas. Isso. E às vezes com os olhos fechados a gente se liga mais e recebe mais do céu, né? Então vamos ter cuidado com as nossas arrogâncias. Devemos ser mais flexíveis de espírito, né? Que possamos ter um coração cheio de entusiasmo, Amém. de renúncia, como o coração de Davi. Que o nosso foco esteja verdadeiramente em Deus e não no que os outros pensam de nós. Devemos olhar para o alvo. Isso. Vamos nos alegrar, como o salmista diz. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Oh, glória. O Salmo 102 diz assim, servi ao Senhor com alegria, apresentava-os a Ele com cânticos. Aleluia. Entrar na casa de Deus cantando louvores, agradecendo, tendo o coração cheio de gratidão. Glória a Deus. Porque é isso que o Senhor espera de um verdadeiro adorador. Em saber que 2 horas de culto é para Ele. É para Ele. Toda a honra, toda a glória e todo o louvor.
Amém. Glória Glória a a Deus. Amém. Irmã Liliane. Quero deixar nesta manhã, não é? Isso. Para os ouvintes, esta palavra do Senhor. Eu creio que o Senhor ele falou aos corações nesta manhã. Eu recebi muito, viu? E nós estamos aqui também, uma aprendendo com a outra, né, irmã com Vânia? certeza. O Senhor também falou conosco nesta manhã. E é somente ouvir e guardar a palavra do Senhor. Não é? Porque a palavra do Senhor ela é preciosa. E quando nós guardamos a palavra do Senhor, a gente vê resultado. Não é? O importante é isso, a gente ouvir, guardar, colocar em prática, confiar no Senhor, porque Deus, ele quando fala, ele cumpre, porque ele tem responsabilidade em cumprir Glória as suas a Deus. palavras, não é verdade? Então, minha querida irmã, irmão em Cristo Jesus, que o Espírito Santo nesta manhã, ele acalente o teu coração, Amém. abrace a tua alma, porque Deus, ele te entende da forma que tu és. Glória a Deus. Talvez você neste momento esteja aí chorando por alguma causa, Glória a Deus. por algum motivo. Mas Jesus, ele foi lá no teu coração nesta manhã. Amém. E não desista, porque Deus, ele é contigo, ele está contigo. E que Deus abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Que bênção, né? O nosso podcast tão abençoado a semana toda, recebendo de Deus. E hoje nós podemos dizer que fechamos com chave de ouro, né? Foram dias de muito aprendizado, de muito crescimento espiritual. Eu sei que você, querida irmã, querido irmão, foi muito abençoado, foi muito edificado. E hoje tem congresso, tá? Eu quero reforçar, né? Que hoje é a abertura do congresso, né? Então, hoje, a partir das 18h30, tem abertura. Amanhã tem estudo às 9h. Às 14h também tem estudo para as irmãs, né? Que são as congressistas. 18h30 a gente tem o culto aberto ao público. A gente vai estar lá adorando a Deus, Amém. né? Amém. No domingo, o grande encerramento. Tem uma EBD especial, Escola Bíblica Dominical Especial às 9 da manhã. E às 18h30, o culto de encerramento. Eu quero muito. Que pena, a gente já fica com saudade, né? Quando fala do A final. gente tem que fazer feito isso. As nossas queridas irmãs devem continuar. Passa rápido, mas a gente vai aproveitar bastante, né? É verdade. Eu quero agradecer muito as nossas convidadas de hoje, nossas queridas irmãs que estiveram conosco no Mulheres que Frutificam, esse podcast tão especial. Muito obrigada, irmã Vânia, irmã Liliane. Deixo espaço para as irmãs trazerem as considerações finais, já agradecendo em nome da produção da Rede Brasil. Aprendi muito com as irmãs hoje, viu? Amém. Nós que agradecemos, né? Eu que agradeço por esta rica oportunidade de estar aqui participando desse podcast, né? Foi uma bênção, amei o tema também. E que Deus continue abençoando o nosso querido pastor, a irmã Judite, a Rede Brasil, né? Toda a equipe da Rede Brasil é uma bênção. E aos nossos ouvintes também nesta manhã, né? Que Deus abençoe. Amém. Amém. É verdade, é um privilégio, né? Vim aqui com muito temor e tremor, porque falar da palavra é uma coisa muito séria, mas louvo a Deus pela vida, né, do nosso pastor presidente, a nossa irmã Judite, pela visão que ele tem dado, essa linda produção, essas mulheres belíssimas que estão aqui, sempre deixa a gente tão à vontade, eu me sinto verdadeiramente em casa. Amém. Que bênção. E louvo a Deus pelas vossas vidas. É sempre muito bom estar aqui cooperando com a obra do Senhor. Glória Eu só a Deus. tenho a agradecer pela minha família, que verdadeiramente é a minha base aqui na terra, não é verdade? Os meus filhos, meu marido, que são aqueles que... Vai lá, amanhã, vai lá, Oh, né? glória. Incentiva. E a gente vem aqui e eu louvo a Deus e agradeço. Amém. Agradeço que eu possa ter contribuído com a sua vida, querida ouvinte daqui desta Rede Brasil de Comunicação, que tenha sido de crescimento com esses exemplos que nós extraímos da palavra de Deus. Glória a Que Deus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Quero agradecer a você, querido ouvinte, que nos acompanhou, que participou, que interagiu, que esteve conosco durante toda a semana. Como eu sempre digo nos programas aqui, você é muito especial pra gente e pra Deus, viu? Nosso podcast vai ficando por aqui. Até uma próxima, se Deus assim nos permitir. Fica na paz. Amém. Você ouviu o podcast Mulheres que Frutificam.